Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Passo Educando em Casa. Sintam-se à vontade, sentem aí no sofá, com tranquilidade, e não esqueçam do celular. O celular vai nos ajudar muito, porque daqui a pouco vocês vão captar as nossas atividades que serão colocadas aqui no QR Code. Podemos começar? Eu sou a professora Elane, estou aqui com o componente curricular Arte e hoje nós vamos conversar sobre impressionismo. Para darmos início à nossa aula de hoje, é preciso relembrar o que nós falamos na aula anterior. Observamos duas imagens. As duas representam um período realista e romântico. Observamos esse homem que está um pouquinho desesperado, assustado. Lembra o homem realista, que era aquele que vivia todos os problemas sociais e demonstrava através das pinturas, da literatura, toda a sua angústia da época. Então, aqui através dessa pintura, a gente pode observar esse detalhe de angústia que ele estava sofrendo. Lembrando que é um autorretrato do artista. A outra imagem revela um momento de independência, de liberdade do povo francês. Lembrem-se que o romantismo não tratava só daquele romantismo idealizado, cheio de corações e de muito amor. O romantismo também estava ligado ao patriotismo, ao amor à sua pátria, à sua nação. E essa imagem revela justamente isso, a importância da nação, o quanto é interessante você lutar por ela em todos os sentidos. E então, prontos? Vamos dar início ao impressionismo? Nenhuma dúvida, eu tenho certeza. Impressionismo. Quando nós ouvimos essa palavra, ela gera várias reflexões. O que quer dizer impressionismo? Eu tenho a impressão que aquela menina gosta de mim. Ou eu tenho a impressão que a minha mãe ficou chateada. Eu tenho a impressão de que vou acertar tudo nessa prova. Já ouviram bastante essa palavra, né? Impressão é tudo aquilo que é idealizado, imaginado. A gente tem uma ideia do que pode estar acontecendo, mas nem sempre é a realidade propriamente dita. Vamos observar o nosso slide da aula de hoje. Como em outras aulas anteriores, nós colocamos as dicas nos slides. Observem que ele tem uma forma de pincelada bem diferenciada das outras aulas. O movimento impressionista vai tratar justamente disso, a forma como as pinturas eram colocadas, que é totalmente diferente dos movimentos que estudamos até aqui. Características gerais. O impressionismo teve o seu auge apenas durante 6 anos, de 1880 a 1886. Aconteceu no século XIX. Nós estudamos nas aulas anteriores que esse período do século XIX houve muitas revoluções. A sociedade, ela se transformou. E também a arte, como reflexo da sociedade, ela demonstra através de todas as suas linguagens tudo o que estava acontecendo. A ideia do impressionismo, ela visa a captação imediata do que é visto. O artista, ele deseja mostrar aquilo que é percebido, a impressão dele sobre o que é colocado na sua realidade. O momento, a espontaneidade, a subjetividade e o movimento. As pessoas não precisavam fazer pose para serem pintadas. Elas eram flagradas, captadas no momento em que elas estavam. Sejam em casa, num momento de conversa com os amigos ou até mesmo a natureza. Era muito exaltada pelos impressionistas. Marco das artes visuais. Nós observamos aí 2 momentos. O Renascimento, lá atrás, quando nós estudamos no século XVI, ele dava valorização ao ser humano, colocava o homem como centro de todas as coisas. A partir daí, ele começou a criar, a transformar. E as suas obras de arte, elas visavam algo relacionado à perspectiva, ao objetivismo e, ao mesmo tempo, mostrando que o ser humano era o centro da razão e também das construções artísticas. Dando um salto de 3 séculos, nós chegamos ao impressionismo. Surgiu um novo marco na arte. O impressionismo, ele deu abertura para os novos movimentos artísticos que vão surgir a partir de agora. Vocês vão observar nas aulas que os movimentos que vão surgindo, eles surgem, eles criam, eles se tornam fortes a partir do impressionismo. Ou seja, o Renascimento se torna uma referência, mas não o mais importante. O mais importante é o impressionismo e a partir daí nós vamos estudar outros movimentos que vão tratar essa nova forma de ver a arte.
Contexto histórico. No contexto histórico, nós observamos as mudanças sociais, que eu já havia relatado há um tempinho atrás. Industrialização, urbanização e esse grande marco que é a fotografia. Falando da industrialização e da urbanização, olha o movimento tecnológico. As pessoas começaram a sair mais de casa, a trabalhar nas construções, as casas, os prédios, eles se transformaram. Também foram usadas as máquinas, até então não eram usadas. Então isso tudo gerou uma aceleração no dia a dia. As pessoas começaram a trabalhar mais, a visar lucros e a mudar de vida. Então isso tudo mostrava como a sociedade estava mudando. E a arte precisava mostrar para as pessoas qual era essa mudança. Esse novo homem que estava surgindo, será que é o mesmo homem do Renascimento? É o mesmo homem dos períodos antigos que nós estudamos? Com certeza não, vocês vão observar a partir de agora. Fotografia. Como eu falei para vocês, o impressionismo, ele visa captar aquilo que é colocado no momento. Não existe pose, não existe algo que precisa ser idealizado. Na verdade, o artista impressionista, ele busca o subjetivismo, aquilo que é colocado na sua realidade que ele pode captar. E a fotografia é um exemplo disso, é o auge da modernidade. A fotografia, ela tem a ideia de paralisar as imagens e registrar os momentos. Naquela época, os pintores ficaram com muito medo de perder o seu prestígio. Mas, com o tempo, nós vamos observando que a pintura ela continuou tendo o seu local de destaque, só que agora com a fotografia como mais um elemento nas artes. Marco das artes visuais. Ó, nós podemos observar nessa pintura bem colorida, um homem pintando ele mesmo. Olha, observem como são várias imagens dentro de outras imagens. Ele pinta aquilo que vê, aquilo que está acontecendo. E na outra imagem, a fotografia. Existe semelhança? Existe relação entre elas? Sim, existe. No caso da pintura, ela trata aquilo que é captado pela luz. A luz, ela interfere muito na pintura. Já a fotografia, ela busca essencialmente gravar e registrar o momento. Nem que seja com pouca luz ou muita luz, mas as duas têm o seu local de espaço em que elas podem mostrar a sua real importância. Pintores do impressionismo. Observem esses nomes aqui. Acho que vocês já viram em algum lugar ou em algum filme. Eles têm uns nomezinhos esquisitos que não é do nosso cotidiano, né? Justamente porque eles não são do nosso país, não têm a origem portuguesa. Mas observamos o Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir. Treine em casa, vocês também vão acertar a falar esses nomes. Primeira pintura para a gente analisar na aula de hoje. Essa pintura é de Claude Monet. Impressão Nascer do Sol. Monet, ele gostava de pintar aquilo que a natureza mostrava. Observem que nessa imagem não tem contornos definidos. As pinceladas, elas eram colocadas justamente para mostrar o movimento que estava acontecendo, a ação, tá? Não dá para a gente ver com bastante nitidez o que está acontecendo, ou quem são as pessoas, ou os detalhes. Mas a ideia do artista impressionista é mostrar justamente aquilo que é captado pela luz. Próxima imagem. Edouard Manet, um bar no Folies Bergère. Bom, essa imagem, ela já é um pouco diferente do estilo de Monet. Manet, que tem um nome parecido com o dele, já mostra detalhes em preto. Esse artista, ele gostava de destacar a cor preta. Em muitas imagens que vocês forem encontrar e pesquisar por aí sobre Manet, vão ver os destaques em preto, tá? Aí já podemos observar a vida noturna do povo, né? O que eles faziam, para onde eles iam, tá? E mais uma vez, o contorno não é definido. As pinceladas, elas denotam movimento. E lá atrás, vocês podem observar no fundo da imagem, é como se as pessoas estivessem se movimentando, conversando. É só observar com bastante atenção.
Próxima imagem. Essa imagem é de Edgar Degas, primeira bailarina. Degas, ele tinha uma característica diferente dos outros dois que eu acabei de falar para vocês. Degas, ele gostava de registrar os momentos após o movimento. Ficou estranho? Vou explicar para vocês. Aqui é a bailarina já finalizando o seu ato. Ele costumava destacar como as pessoas se comportavam logo após de uma atividade. Poderia ser dançando ou até mesmo trabalhando, como o corpo era representado. Observem que ele está retratando um ambiente interno. E nós podemos também ver o quanto a luz interfere nesses locais. A luz, além da natural, também existe a luz artificial, mas os impressionistas, eles tinham preferência pela natural. Outra pintura para a gente apreciar, essa é de Pierre-Auguste Renoir. O nome da pintura é O Almoço dos Barqueiros. Observem que essa imagem de Renoir, ela é um pouco mais nítida, né? Aqui o artista, ele já está dando ideia para novos movimentos que vão surgir a partir do impressionismo. A ideia de movimento ainda existe. A conversa, as pinceladas, nós podemos observar que todas elas dão a ideia de que não é estático, não é parado. É o momento que está sendo registrado. Outra pintura de Renoir, duas jovens tocando piano. Mais uma vez, observamos as personagens e os detalhes da pintura, não com contorno, mas com pinceladas dando ideia de movimento. E as cores também. Observem que Renoir, ele gostava de cores mais singelas, nos tons pastéis. Vocês vão observar muito nas pinturas deles esse tom de cor. E no Brasil? O que estava acontecendo no Brasil? A gente está vendo o Zé Carioca aqui bem animado, mas também tinha algumas características do impressionismo no Brasil e a gente vai observar agora. Bom, está aqui um exemplo no Brasil. Essa pintura é de Eliseu Visconti e o nome dela é Trigal. Nessa pintura, nós observamos novamente a força da luz, o quanto a luz interfere e determina essa imagem. Dá para observar que com certeza é de dia, né? Ela foi captada durante o dia. E é uma moça colhendo os trigos, os filetes de trigo. Chegamos no pós-impressionismo. Eu tenho certeza que vocês entenderam o impressionismo, né? A gente agora vai dar um salto. É importante a gente fazer essa comparação, pessoal. O impressionismo com o pós-impressionismo para a gente entender. Como eu falei, o impressionismo ele foi um marco para os outros movimentos que vão surgir. E um deles é o pós-impressionismo. Novamente, chamo a atenção para os nossos slides. Olha como está diferente. Diferente do que aconteceu no impressionismo. No pós-impressionismo, nós observamos mais movimentação e mais cores. Existe aí uma paleta maior de cores. Características gerais do impressionismo. A evolução do impressionismo. O que é isso? O pós-impressionismo, ele dá continuidade, mas com algumas mudanças ao que aconteceu no impressionismo. Estilos estéticos únicos, vocês vão observar que alguns artistas, eles criam a sua própria maneira de representar, mas isso não quer dizer que eles estejam em movimentos diferentes. Pontilhismo. A ideia do pontilhismo é fazer com que a imagem seja focada e que ela seja mais delicada, mais clara para o espectador. Neoimpressionismo é a valorização excessiva das cores. Como eu falei para vocês anteriormente, a cor ela foi usada assim de maneira exagerada, justamente para mostrar essa emoção e o movimento. Sinais do simbolismo e impressionismo. Nós observamos no pós-impressionismo a ideia do símbolo e da expressão, que é da emoção humana. Mais uma vez, observamos aí, né, um gráficozinho para a gente poder entender essa mudança. O impressionismo teve o momento dos pós-impressionistas, que eram artistas que mostravam a sua forma de fazer arte, pintura, música e tantos outros estilos, mas todos têm como referência o impressionismo, tá?
E a partir do pós-impressionismo, dos artistas pós-impressionistas, nós chegamos ao modernismo, que é um dos assuntos que nós vamos estudar mais à frente e com mais profundidade também. Pintores do pós-impressionismo, nós observamos aí Georges Seurat, Henri Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, que era chamado de O Gênio. Pronto, pessoal. Aí está um exemplo do pontilhismo. Lembra que eu falei para vocês? O pontilhismo é uma das nuances, é uma das descendentes do impressionismo. E foi surgindo, ganhou destaque no pós-impressionismo. Vejam como a imagem ela é mais delicada. Não sei se vai dar para vocês olharem, mas ela tem pontos. Isso não é pincelada, são pontos. Esses pontos, eles ajudam a contornar a imagem. Observe o tantinho de pontos. E ficou bonita, né? Também tem características do cubismo, que também surgiu mais à frente, né? Henri Toulouse-Lautrec. É pós-impressionista, tá, gente? E a imagem, ela revela uma obra que se chama No Moulin Rouge. Moulin Rouge, que era uma casa de diversão que existia na época, e também tem um filme com esse nome. Moulin Rouge, aí é representado pelas mulheres, os homens que iam visitar o local. Observem o exagero das cores e, ao mesmo tempo, o uso do preto, né? A ideia da sombra, da noite, aquilo que é oculto. Lautrec gostava de mostrar as pessoas na noite, como elas viviam. E esse era um dos costumes, né, que acontecia em Paris, na França. Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele foi um artista pós-impressionista, também teve grande destaque no cubismo, e essa obra é chamada de As Grandes Banistas, tá? Mostra a ideia do corpo da mulher, lembra um pouquinho a questão lá atrás mesmo, do ideal grego, mas aqui esse ideal era aquilo que eles imaginavam que seria de fato. Não obrigatoriamente eles precisavam estar no local, mas eles imaginavam que as mulheres elas eram dessa maneira. Isso era representado nas imagens. Aqui tem as pinceladas novamente, fruto do impressionismo, tá? E também observamos algumas características geométricas, no caso, curvas, retas, que lembram o cubismo, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Paul Gauguin adorava usar cores fortes, cores tropicais, era a cara dele. Todas as obras que vocês forem observar por aí na internet, nos livros, Paul Gauguin usava esse tipo de cor, vermelho, rosa. E as mulheres eram mulheres que viviam no Tahiti, mulheres comuns, mulheres camponesas, não eram mulheres ricas, não. Diferente também do que era pintado por outros artistas que eu acabei de citar para vocês. Observem aí que essas mulheres aí do Tahiti, elas estão na praia, né? Elas podem estar conversando, dialogando sobre alguma situação, e a curva, né? O rosto delas, todo ele mostra a ideia de que o artista, ele precisava expressar como eles viviam. Van Gogh, tão conhecido, Van Gogh, ele vem da ideia do expressionismo, tá bom? Apesar dele ser pós-impressionista, mas ele foi o pai do expressionismo quer dizer, mostrando como as pessoas deveriam expressar sua emoção, tá? E essa obra aqui é chamada de Campo de Trigo com Corvos. Outra obra de Van Gogh, Noite Estrelada, olha que bonita. Essa obra a gente pode observar na internet, nas redes sociais também, tem gifs sobre ela, ó, um gif aí para vocês darem uma olhadinha. Tá? Da obra da Noite Estrelada de Van Gogh. Van Gogh bastante conhecido, era depressivo, sofreu bastante, inclusive ele cortou a orelha, tá, gente? Mas eu não vou dizer por quê, depois vocês dão uma pesquisada aí, por que Van Gogh cortou a orelha. Ó, mais outro exemplo de gif de Noite Estrelada, é uma das obras mais conhecidas de Van Gogh e uma das que mais aparecem nas redes sociais.
Sugestão de filme, momento aí de comer uma pipoca com refri e suco, todo mundo aí bem tranquilão. Nós temos aí 2 dicas para vocês. Com Amor, Van Gogh e Renoir. Tá aí, ó, a capa dos filmes, para vocês darem uma pesquisada. Renoir aqui dando as características do impressionismo e Van Gogh do pós-impressionismo. Para entender melhor e fixar a aula de hoje, lembram do celular que eu falei para vocês? Chegou o momento de colocar ele próximo à telinha e captar o QR Code, para que vocês possam fazer as atividades daqui a pouco, certo? As referências da nossa aula de hoje, para vocês darem uma pesquisada, encontrar mais detalhes. Uma frase de Monet para a gente finalizando a nossa aula. As cores são minha obsessão, meu divertimento e meu tormento de todos os dias. E uma frase de Van Gogh. Se você ouvir uma voz dentro de você dizer, você não consegue pintar, de todo modo pinte e ela será silenciada. Agradeço a presença de vocês, espero ter ajudado, espero que tenham entendido tudo. Até a próxima. Tchau!